Boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos à nossa casa, nesse dia geladinho, né? Boa noite também aos amigos da internet que nos assistem. Então, vou falar brevemente dos trabalhos da nossa casa. Quem é a primeira vez, seja bem-vindo à nossa casa. A nossa casa, ela tem palestra e tratamento todos os dias da semana, tá? Então, sempre para fazer o atendimento fraterno, a gente pede que chegue meia hora antes de cada palestra, tá bom? Para poder passar, conversar um pouquinho. Nós temos trabalho todos os dias. Então, diferenciado, nós temos a quarta-feira, que é à tarde. Temos na sexta-feira, que é voltado para a dependência química. Então, é uma palestra especial, né? Com um grupo de apoio, com acolhimento, diálogo com as pessoas que têm problema, né? Com dependência química. Então, quem quiser conhecer o trabalho, é toda sexta-feira, às 8 horas. Nós temos também, na área social, 80 famílias cadastradas que recebem a cesta básica e que a gente aproveita para agradecer, né, as doações que a gente recebe, e também a gente continua pedindo, né? As famílias agradecem, porque esse mês nós estamos ainda, não entregamos a cesta e a gente está ainda solicitando os itens que compõem a cesta básica, né? Que são os 5 principais, né? Que é arroz, feijão, óleo, leite em pó e açúcar. Então, quem puder colaborar, um item já está excelente, tá bom? E as famílias vão ficar muito felizes. Nós temos também um trabalho de domingo, que tem a evangelização infantil, todos os domingos, né, junto com a palestra. E temos também a mocidade, que a gente convida os jovens, as famílias que tenham jovens, ou que conheçam jovens que queiram participar da mocidade. Então, é no domingo às 10 horas. E todo primeiro e terceiro domingo de cada mês, das 9 às 11, nós temos um trabalho para gestantes. Então, não precisa ser gestante carente, tá? Basta ser gestante. Então, nós temos um trabalho que é de acompanhamento, orientações básicas, né, da gestante, como cuidar da gestante, do bebê, enfim, nós temos um programinha. E no final desse curso, a gestante leva um enxovalzinho, tá bom? Que mais? Temos também, aos sábados, a partir das 16h30, um grupo de voluntários que vão, saindo aqui da casa, eles preparam um lanche e depois esse lanche é distribuído aqui nas imediações. Todo mundo está convidado, quem quiser conhecer o trabalho, é bem legal, né? Tanto na preparação como na entrega desse lanche. Ok? E por último, a casa fez um trabalho, editou um livro do Mirabelli, e a venda desse livro é revertido aqui para casa. Então, quem tiver interesse, nós temos aqui na nossa biblioteca, ou também ele pode ser adquirido através do site. Então, fica aí a dica, ok? Acho que basicamente é isso. Se tiver mais alguma dúvida, no nosso site, casadocaminhosantana.com.br, também tem os outros esclarecimentos, assim como as fotos, com viagens, eventos, está tudo lá, ok? Então, vamos nos preparando. É aqui. Então, vamos sentar de uma maneira mais confortável, mais tranquila, para que possamos relaxar e receber esses nossos amigos espirituais que sempre estão junto conosco, que estão do nosso lado, nos amparando, para que possamos ter a mente aberta para o ensinamento de hoje. E assim, de uma maneira mais confortável, vamos nos agradecer a Deus por essa oportunidade essa, como já falei, do aprendizado, e que possamos sair daqui com esses tópicos que a gente consegue guardar, cada um à sua maneira,
e que possamos, durante a nossa semana, trabalhar isso em nós. Aquilo que mais nos chamou a atenção, aquilo que mais nos toca. Obrigada, Pai, por esta oportunidade, obrigada por ter chegado até aqui e por estarmos juntos nesta noite, agradecendo sempre aos dirigentes espirituais desta casa que nos proporcionam esses momentos de aprendizado. Que assim seja. E hoje nós vamos falar com o nosso amigo Mário, que esteve ausente da nossa casa, e que seja bem-vindo, Mário, de novo na nossa casa. E seja bem-vindo na sua palestra. Muito boa noite a todos os amigos aqui presentes e também os amigos que nos veem pela internet. Que bacana, hein? Antigamente a gente só via essas coisas nos livros do André Luiz. Que ele falava, tem um comunicômetro lá no nosso lar, né? Hoje a gente tem comunicômetro, internet, é tudo uma maravilha, né? E é com muita alegria que nós nos apresentamos de novo para o serviço, porque é isso que nós fazemos, né? Prestar um serviço. E fomos convidados a discutir sobre uma coisa que é muito importante em nossa vida, né? A proposta hoje é trabalhar os sentimentos e emoções para evitar cultivar medos e para evitar alimentar mágoas e ódio. E a proposta da lição de hoje é que isso aconteça através da convivência uns com os outros no dia a dia. Como será que os espíritos montaram essa lição, né? Interessante de ver, né? Evitar medo, evitar mágoa e evitar ódio através da convivência uns com os outros. O mundo nos convida a pensar, às vezes, de uma forma diferente. Para evitar aborrecimento, eu gostaria muito, isso é o mundo falando, né? Eu gostaria muito de ganhar na Mega Sena para poder comprar uma casa num condomínio bem longe, onde eu não tenha que aguentar vizinho, parente, patrão. É ou não é? A impressão que dá é que para nos livrarmos das dificuldades que nós temos nesta nossa vida, o bom mesmo é ir para longe, com bastante, se tiver dinheiro para ir para Ilhas Seychelles, né? Paraíso, aquelas praias, ninguém conhece a gente, e a gente fica lá com dinheiro e feliz. Os espíritos vêm dizer que não é bem assim. Para abordar esse assunto e entender como é que essa história da convivência nos ajuda a trabalhar os sentimentos para evitar medo e ódio, a gente dividiu esse assunto em 5 pedacinhos, né? São que a gente tem uma necessidade muito grande de evolução, por mais que a gente, quando chegue aqui no plano físico, fique meio anestesiado, sem lembrar dessa necessidade, mas nós sentimos ela no nosso íntimo. Um segundo ponto que nós vamos falar, adquirir habilidades para tornar o peso da vida em alegria. Aparentemente a vida é pesada, mas na verdade ela se constitui de alegria. Um terceiro ponto que nós vamos falar, acontecem coisas boas e ruins nessas relações, qualquer que seja o tipo dela, para o nosso amadurecimento. Uma quarta coisa que gostaríamos de falar, o que aprendemos nos embates do mundo? Se conviver é entrar em embates, porque nem sempre a nossa convivência é com uma pessoa agradável, alegre, amiga, que nos apoia, que concorda. A maioria das vezes, conviver é com o oposto disso. E 5, como perder o medo de amar? E 6, o que Deus espera de nós neste planeta. Bom, assim que nós imaginamos. Nesse primeiro ponto,
temos uma forte necessidade de construir a nossa evolução em todos os níveis. Para isso, Jesus nos reuniu em sociedade. Tanto a sociedade doméstica, na nossa casa, quanto a sociedade do mundo. Para nos mostrar que nesta trama social é o campo em que elaboraremos a nossa ascensão. Nós não somos espíritos de luz ainda. Não temos aquela capacidade de amar e a inteligência que caracteriza os espíritos iluminados. Para isso é que nós estamos reencarnados na Terra, né? Um planeta de expiação e provas, onde reencarnam espíritos como nós, que ainda temos que trabalhar o amor dentro de nós, porque o amor ainda não prevalece nas emoções dos seres encarnados na Terra. Nós ainda somos capazes de mentir, de enganar, de ferir, de abandonar, de maltratar, de matar. Nós somos uma sociedade, olha que Jesus nos colocou tanto na sociedade do lar quanto do mundo. A sociedade do mundo ainda é uma sociedade que gera guerra, não é? É uma sociedade em que algumas pessoas se apropriam dos governos e do poder para enriquecer e deixam milhões de pessoas na penúria, na ignorância, na miséria. Não é para ser assim. Né? Então, Jesus transformou este mundo em que é aquilo que nós, encarnados neste planeta, oferecemos para o mundo, como o campo onde nós vamos elaborar a nossa ascensão. Da mesma forma que é na cozinha, normalmente, que a gente prepara um bolo, né? Na cozinha a gente encontra o que precisa. Tem o pirex, tem ovo, tem farinha, aquela coisa de fazer a clara em neve. Ali é o campo para a gente elaborar o bolo. Dá para tentar fazer o bolo no quarto? Dá, mas você vai ter que levar, vai fazer a sujeira, não tem a pia. Né? Então, o lugar de fazer o bolo é na cozinha. O lugar de construir a luz para o nosso espírito é no planeta Terra, no meio dessa sociedade que às vezes a gente acha que está meio maluquinha, não é verdade? Mas é aí o campo. Adquirir habilidades para tornar o peso da vida em alegria. Diz a lição, viver em sociedade exige adquirir habilidades para que nos enriqueçamos, tal que a vida não seja pesada. Não falta quem diga que a vida é pesada. É ou não é? Tanto é que tem uma coisa que parece engraçada, mas é uma forma de se dizer que você está muito infeliz com a vida. Não vão brigar comigo. Tem muita gente que fala assim, até que enfim é sexta-feira, porque da segunda à quinta foi um sofrimento. Eu tive que trabalhar. Na sexta eu trabalho, mas quando terminar, qual que é a ideia que está por trás disso? Eu quero me livrar das obrigações do mundo, cair na balada, beber e dançar e cometer todos os excessos para depois falar assim, que droga que está chegando a segunda-feira. Mas geralmente a gente fala isso quando a gente está com aquele emprego gordo, que o salário cai todo mês. Não é verdade? Quando a gente está desempregado, o que a gente fala assim? Meu Deus, amanhã é segunda-feira. Como eu queria ter um trabalho. É ou não é? Então, a gente faz umas celebrações, né? Parece que a vida é um sofrimento, o casamento é um sofrimento, os parentes, as dores que se abatem sobre o nosso corpo. De vez em quando a gente fica meio dodói, não fica? Se não ficamos nós, fica alguém que a gente ama, fica um parente, fica um amigo. Então, a impressão que dá é que é um peso. Muita gente diz assim, o plano físico é um vale de lágrimas. Realmente, tem muitas lágrimas aqui. Nenhuma imposta, gerada ou destinada à nossa vida como castigo imposto por Deus. Nós somos herdeiros das nossas construções em cada minuto, nesta encarnação
e nas antigas. Então, tudo o que se passa em nossas vidas hoje, de bom e de ruim, é fruto da maneira como nós nos comportamos antes de chegar no dia de hoje, quinta-feira. Que dia que é hoje? Dia 11, 8h30 da noite de agosto de 2016. Não adianta querer procurar culpado. É minha estrela. Não, não é sua estrela. São os obsessores. Não, não são os obsessores. Antigamente era tão gostoso, perdão, não era gostoso, era tão confortável pôr a culpa naquela entidade que a gente dizia que era eternamente voltada para o mal, não é verdade? Por que você fez essa malvadeza? Não fui eu, foi o diabo que me tentou. Eu não tive forças para resistir. Preciso rezar um monte de salve rainha. Hoje nós somos espíritas, conscientes de que o Evangelho de Jesus é o farol que clareia o nosso caminho. E este farol diz assim: não tem nada que você faça que não seja de sua responsabilidade. Sejam coisas boas, sejam coisas ruins. Então, viver em sociedade exige adquirir habilidades para que a vida não seja pesada, mas cause alegria. Qual que é a alegria que nós sentimos nesta vida? Em vez de ficar focado nas dificuldades, a alegria, porque aqui no plano físico é onde nosso espírito pode aprender. É aqui que nós podemos servir para consertar as atrapalhadas que nós fizemos usando a liberdade no passado. É aqui que nós podemos trocar experiências uns com os outros. É aqui que nós podemos nos tornar alguém melhor do que nós fomos antes. Tem espíritos que se recusam a reencarnar, fica lá no plano espiritual 500, 600, 700, 800 anos escondidos naqueles buracões lá das regiões trevosas. Não querem reencarnar. De vez em quando, diz o André Luiz, né, passa aquelas tempestades, que nem aquela que passou lá no nosso lar, uma tempestade magnética, lá no plano espiritual, que arrebenta todas aquelas estruturas do umbral, desmonta aquelas vibrações negativas e traz tudo à superfície de novo. E o Chico nos dizia, quando o Chico era vivo, a gente tinha a felicidade, às vezes, de poder conversar com ele, né, aquela turminha, Samuel, Humberto, o Bellini ia com a gente, se não me engano, muitas vezes, acho. Era tanta gente, eu já estou ficando velhinho, eu não lembro mais. E ele falava: olha, tem um grupo de vikings que estava lá 800 anos fazendo confusão lá no umbral. Agora passou uma tempestade magnética lá, eles reencarnaram todos de uma vez lá no meio do Nordeste, o Chico falou, bem no Agreste, lá naquela dificuldade lá. Perdão, esses eram nórdicos, pessoas que tinham vivido encarnações em países onde tudo é... Eu confundi de novo, é a idade, tá vendo? Tinham reencarnado onde tinha escola, tinha comida, tinha tudo, dentista, tudo, não tinha... O SUS funciona. O pessoal, em vez de ficar feliz e aproveitar isto para gerar novas coisas, bebia e se suicidava. Não sabia valorizar, né? Ou seja, estava num lugar tão bom que esqueceu de valorizar aquilo. Aí precisou reencarnar lá no Agreste, né? Para comer aqueles cactos, ficar feliz quando achava um calango para comer, porque lá tem muita seca, muita fome, não é? Para recuperar, para ressensibilizar o espírito. Os vikings estavam lá em cima há muito tempo e vieram todos de uma vez. Segundo o Chico, eles se manifestaram na Terra gerando o tal do movimento hippie. O que era o movimento hippie? Um pessoal que começou a protestar contra a guerra do Vietnã, mas foi muita bagunça, né? Era muita música, muita droga, muito LSD, e fazer festival de rock, todo mundo sem roupa, mergulhando na... Foi uma confusão, mas o plano espiritual é tão sábio que usou aquele espírito rebelde deles, que era guerreiro, para transformar a sociedade. Então, não tem nada que não se aproveite. Então, a gente está aqui para aprender, servir, trocar experiência e buscando essa maturidade na vida em sociedade, aprendemos a valorizar os nossos relacionamentos. Os bons relacionamentos, né? Os bons e principalmente os difíceis.
Os relacionamentos difíceis é que são aquele ponteirinho. Não tem o ponteirinho que avisa quando a caldeira está esquentando e vai explodir? Ele vai no verde, amarelo, vermelho. Os relacionamentos difíceis nos dão a dica de onde nós devemos trabalhar nessa encarnação. Porque eles não vêm por acaso. As nossas vibrações só atraem pessoas que têm a ver conosco, seja pelo nosso caráter, pelo nosso nível de evolução espiritual, pelas ações praticadas no passado. Então, se veio um parente difícil, veio um casamento difícil, veio uma falta de casamento, tem gente que sofre porque é a falta. Um sofre porque está no casamento, outro sofre porque não vem o casamento. E nada nos acontece por acaso. Então é nesses relacionamentos que nós percebemos, puxa, por mais que eu faça por esta pessoa, por mais que eu ceda, por mais que eu evite a briga, parece que tem um ódio ali dentro que brota. Quanto mais eu trato melhor essa pessoa, parece que mais ela sente prazer em me ferir. Você fala, da onde que vem isso? Tem gente que fala assim, interna que ela é louca. Não. É a nossa dica. Sabe Deus o que nós aprontamos antes para que essa pessoa, mesmo com tudo que a gente tenta fazer para estabelecer um bom relacionamento, brota aquele ódio. Então a única maneira de exterminar isto é nesta convivência, onde pode levar 1 ano, 2, pode levar uma vida inteira. Nós temos que demonstrar para aquela pessoa que nós não somos mais quem quer que seja que nós fomos no passado e que gerou no inconsciente daquele espírito esta disposição para o ódio, para a raiva, para a vingança, para a intolerância. Não tem jeito. A pior coisa que nós podemos fazer é entrar em guerra junto. Ah, você não me gosta, então também não te gosto. Você me bate, eu te bato. Aí nós fugimos da lição. A lição hoje chama para que não haja medo nem ódio. Se nós não quebramos esse ciclo do ódio, da mágoa, da vingança, isso vai encarnação após encarnação, 500, 600, 700 anos. Então, acontecem coisas boas e ruins para o nosso amadurecimento. O terceiro ponto que nós trouxemos. Na amizade, no trabalho, na paixão, é ou não é? Acontecem coisas boas e ruins que nos ajudam a amadurecer. O quê? Diz a lição, a capacidade de escolher as coisas que nos vão fazer bem ou não. O Paulo de Tarso nos ensina, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Ou seja, eu posso fazer qualquer coisa que eu quiser, mas não me convém fazer tudo. Então a convivência ensina a gente a escolher, a selecionar, a tolerar, a renunciar, amadurecer a atenção, prestar atenção no que você está fazendo. Hoje em dia a gente vê muita criança que não tem noção do seu espaço, não é verdade? Porque os pais não ensinaram. Então, a criança vai passear com os pais no restaurante, está todo mundo comendo essa comida e umas crianças começam a correr, empurra as cadeiras, e joga pão um no outro. Isso é falta de noção do seu espaço e do espaço do outro. Muitos pais não têm ensinado mais essas noções para as crianças, né? E isso só vai trazer sofrimento para os pais e para as crianças. Então, essa capacidade de renunciar que a lição fala, só vai acontecer se nós formos capazes de aceitar e entender que dentro de nós, os grandes inimigos, que está lá na doutrina espírita, o orgulho, a vaidade e o egoísmo. Se nós somos orgulhosos, nós não vamos nunca renunciar, abrir mão. Não, eu não vou brigar em favor da paz. Não, o orgulho não nos deixa. O orgulho quer o contrário. Se ele me maltrata, eu vou maltratar ele. Vou pagar na mesma moeda. Vou mostrar que eu sou mais forte. Eu não vou levar desaforo para casa. E aí o conflito continua, né? O ódio continua. Descobrimos o valor de ganhar e de perder. Por isso que a convivência é o santo remédio para acabar com o medo e com o ódio. O valor de ganhar e perder. O valor de sorrir e chorar. É ou não é?
A vida toda fomos felizes no relacionamento com os nossos pais? Houve momentos alegres e houve momentos mais difíceis. Com os nossos filhos, com os nossos cônjuges, com os nossos amigos e principalmente com os inimigos, não é? Trabalhando sentimentos e emoções para que evitemos cultivar medo e alimentar mágoa e ódio. Então, é no relacionamento, aprendendo a ganhar, perder, sorrir e chorar, que nós vamos trabalhar esses sentimentos. Tá? Porque medos, mágoas e ódios, diz a lição, nos adoecem facilmente. Ah, eu estou doente, não sei de onde que veio. Às vezes, é do vírus da gripe, né? O vírus da galinha louca, não é? Não, a louca é a vaca. Não importa, tem a gripe do porco, tem a gripe do frango. Mas, sabe o que o Chico nos falava? Um dia o Chico estava doente, com febre. E ele falou assim, olha, já faz uns 4, 5 dias que eu estou muito mal. Mas o tempo todo eu estou conversando com os meus vírus. Ele mentalmente conversava com os vírus, falava assim, vamos fazer um acordo, os meus anticorpos não matam vocês e vocês me dão um alívio, porque eu não aguento, ele estava ruim do peito, e tossindo, e com febre, e dor no corpo, não é? Então, mesmo as doenças mais inusitadas se instalam no nosso organismo físico a partir de condições vibracionais, começa no nosso estado espiritual. A nossa predisposição ou não para uma doença tem tudo a ver com o nosso estado vibracional. E o nosso estado vibracional está ligado a esta nossa capacidade de trabalhar sentimentos e emoções para não sentir medo, não sentir ódio. O André Luiz diz que um dos primeiros cursos que quase todos os espíritos fazem quando chega no plano espiritual, pelo menos naquelas cidades mais equilibradas, né, é um curso para parar de sentir medo. Porque o medo é uma vibração que nos transforma em alvos fáceis de vários ataques, de várias naturezas. Tá aqui, ó, o que aprendemos nesses embates do mundo? Aprendemos a fazer concessões. Por que temos que aprender a fazer concessões? Porque antes, fortes no orgulho, no egoísmo e da vaidade, diz a lição, cultuávamos uma personalidade implacável, intolerante, rude. Afinal de contas, nós não podíamos levar desaforo para casa, ou não é? Então a nossa personalidade tinha que ser assim, intolerante, rude, não perdoar nunca, castigar duramente quem se opõe a nós, quem se atreve a atrapalhar o nosso caminho. Esse fomos nós, provavelmente, no passado. Hoje nos compete modificar isso. Né? Fazer concessões agora. Ceder. Ah, olha, Jesus disse o quê? Se alguém te obrigar a andar 1 milha, vai com ele 2. Se alguém quiser te tomar a tua capa, dá para ele também a tua túnica. Quer dizer, fecha os conflitos. Renunciando. Eu renuncio ao meu orgulho, né, em favor da paz. Se a humanidade toda conseguisse fazer isso já, nós não teríamos mais fome, guerra, miséria. Tanta coisa ruim que acontece neste mundo. Violência. Não é? Aprendemos que conseguimos desenvolver coragem e destemor. Não é temeridade, hein? A temeridade é uma coisa irracional que a gente faz pensando que não tem medo, mas a gente só se mete em encrenca. Desenvolver coragem e destemor, quando antes éramos insegurança e medo, alimentando nossa timidez, que muitas vezes nos levou à covardia, à fuga do que nos competia fazer e lutar. No contato social durante a vida, aos poucos desenvolvemos uma sensibilidade que nos falta e passamos a conseguir nos colocar no lugar dos outros, dos nossos semelhantes, o que ajuda muito a desfazer a indiferença e frieza que nos movia no passado, diante das lutas e das dores dos outros.
Como é que a gente, graças a Deus, a gente não lembra do passado, né? Mas quem é que garante que a gente não entrou com um cavalo e um monte de soldados numa aldeia, pôs fogo em todas as casas, matou todo mundo, passou a espada em todo mundo para conquistar aquela aldeia? É só ler o Velho Testamento. Por exemplo, no livro de Samuel, né? Em que o pessoal estava lá retomando a terra prometida, né? E eles entravam nas aldeias e o rei Saul, né, matava todo mundo. Pode ser que nós tenhamos feito isso. Nós não sabemos. Por isso é que, graças a Deus, a gente não lembra. Vamos torcer para que a gente já tenha consertado qualquer coisa que a gente tenha feito nesse sentido, não é mesmo? Aí vem uma questão que é colocada na lição, né? Como perder o medo de amar? E a resposta diz, é convivendo uns com os outros que vamos nos tornando uma pessoa mais leve. Perdendo o medo de investir no amor. Seja o amor conjugal, seja o amor da amizade, seja qualquer tipo de amor. Assumindo com vigor os desafios de uma mudança para melhor. Ora, tem gente que acha que ser corajoso é pular na frente do leão e agarrar ele, né? O Tarzan que lutava com o jacaré. Ser corajoso, os Espíritos nos dizem, é ter coragem de transformar a sua vida, de reformar, de fazer a reforma íntima. Porque é muito difícil abrir mão das nossas manias, do nosso jeito de ser. Ainda ontem víamos um trailer de um filme que ia passar na televisão, em que um personagem que era muito malvado, batia muito nas suas mulheres, né? E ele era todo cheio de si, dizia assim, eu sou assim, quem quiser que goste de mim assim, não vou mudar nunca. Quanto disso tem ainda dentro de nós? Né? Quando alguém... como é que nós reagimos quando alguém consegue mostrar que a gente estava errado? Ninguém gosta disso. A gente sente que fica vermelho, né? Alguns ficam com muita vergonha, outros ficam com muita raiva. Ou seja, é o medo ou é o ódio, né? Falta humildade para nós desenvolvermos. Então, é convivendo uns com os outros que nós vamos nos tornar essa pessoa mais leve. E aí, a lição faz uma pergunta: o que será que Deus espera de nós neste planeta? Uma vez que nós devemos trabalhar os nossos sentimentos e emoções no convívio uns com os outros para deixar de ter medo e para deixar de sentir mágoa e ódio. Diz a lição que nós consigamos nos enriquecer com as virtudes ditadas pelo amor, pelo bem que passamos a querer aos outros. Quando a gente está distante dessas virtudes do amor, nós não queremos o bem dos outros. Nós queremos o nosso bem. A gente quer que o nosso concorrente se lasque. Né? Se a gente tem um comércio numa rua, a gente quer que os outros se lasquem para que o freguês venha na nossa. Né? Se nós temos alguma coisa a mais que os outros, nós escondemos e guardamos. Os outros que se danem. Isso aqui é minha conquista, é para mim. E muitas vezes dizemos, é para a minha família. Já é um progresso quando a gente diz que é para mim e para a minha família. Né? Alguns de nós só conseguem dizer que é para mim. Então, essas virtudes que nos faltam desenvolver, que vão nos enriquecer, é o que Deus espera de nós. Né? Que nós fujamos conscientes de tudo que possa envenenar os nossos sentimentos, como as forças negativas do ódio. Porque é um veneno que muitas vezes nós deliberadamente aceitamos dentro do nosso coração. A nossa dor às vezes é tão grande que a gente acredita que ela vai passar se nós nos vingarmos e criarmos a mesma dor ou uma dor maior naquele que nos feriu. E isto é uma armadilha, porque é o mesmo... Né, dizem que o ódio é como... o ódio, a inveja, né? É como tomar um veneno, você tomar um veneno, esperando que o outro morra envenenado. Não faz sentido. Então, por que é difícil perceber isso? Porque não é tangível, não é material, é espiritual.
Então, quando nós entendemos que nós somos espíritos, a vida que vai sobrar para a gente viver é a vida de espírito. E que ódio, mágoa, vingança são venenos para o nosso espírito, a gente consegue abrir mão. Não, eu não vou devolver o ódio com o ódio. Já vem Jesus, pague o mal com o bem. Será que Jesus sabia a fórmula para que nós saiamos desse ciclo de reencarnação, de sofrimento e dor, para outros níveis de existência em que a dor e o sofrimento saem do contexto de nossas vidas? Ele sabia. E veio até aqui, reencarnou. Ele que vivia numa esfera crística, que não tem nada de material, se sujeitou a reencarnar num corpo físico. Está lá no Livro dos Espíritos. A sensação que o espírito tem quando deixa de viver no plano espiritual para habitar dentro deste corpo é a mesma que nós, se a gente entrasse... Não tem gente que vai naquelas piscinas de lama para ficar mais bonita? Não tem umas lamas que... Eu não sei aonde que eu vi isso. Tem umas pessoas que entram na lama, que passa para a pele esticar, né? Agora, o que a gente sente quando a gente está até o pescoço dentro de uma poça de lama? É fácil se mexer? É pesado, é difícil. No Livro dos Espíritos, uma das respostas que deram para o Kardec foi isso. A sensação que nós, espíritos, temos quando saímos de lá para entrar no corpo físico é parecida com o que a gente tem aqui quando a gente sai aqui do ar e entra nessa poça de lama. Quer mexer o braço, tem que fazer uma força. Porque é uma vibração pesada. Mesmo assim, Jesus veio até aqui para nos ensinar lições de vida, de luz, de liberdade. E como a gente quer viver? Na diversão, na alegria, na facilidade, no jeitinho, no baile funk, né? O que nós fizemos? Penduramos Jesus na cruz, espetamos ele. E fizemos isso com quase todos os emissários celestes que vieram trazer lições de luz e libertação. Porque nós ainda nos comprazemos com os prazeres deste mundo, né? Fama, fortuna, facilidade, aparecer para os outros. Olha só como nós criamos o nosso sofrimento. Uma coisa é você viajar para onde? Para Nova York, né? Aí você tira uma foto bacana e com a sua vibração você fala assim, nossa, eu estou tão feliz, eu quero partilhar isso com os meus amigos. E põe a foto no Facebook. Qual é a sua vibração naquele momento? Compartilhar um momento feliz. É este tipo de vibração que você soltou para o mundo. Só vai encontrar eco as pessoas que olharem e falarem, ai, que bacana ele está em Nova York. Agora, se a gente vai para Nova York e tira uma foto toda arreganhada na frente da estátua, né? E fala assim, eu vou postar para mostrar para essa gentalha. Lembra do Chaves que falava gentalha? Que eu posso, né? Vou postar para causar inveja nos outros. Sabe o que vai acontecer? Exatamente isto, porque esta foi a sua vibração. As pessoas que têm inveja vão prestar atenção na hora que passar na tela. As que não têm, não vão. Porque é a vibração que determina as ligações entre as pessoas. E quando alguém vibra inveja, é uma vibração muito pesada e negativa e que vai encontrar eco no nosso coração. Não foi para isso que nós postamos? E aí vai todo mundo para o buraco, tristeza, infelicidade, coisa ruim. E a pessoa fala, eu preciso de uma figa, eu preciso de um patuá para afastar o mal olhado. Mas não foi ninguém que criou, fomos nós mesmos, tá? Então que fujamos conscientes de tudo que possa envenenar os nossos sentimentos. Essas forças, diz a lição, terminam nos impondo solidão e ruína. Então a gente trouxe algumas coisas aqui para fechar, que Jesus, alguns exemplos onde Jesus... É que tem tanta coisa no Evangelho de Jesus, a gente só trouxe 3. Tá? Primeiro, nós pegamos lá no capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, Bem-aventurados os misericordiosos, item 1. O perdão das ofensas. Foi uma mensagem trazida em Bordeaux, 1862, pelo Espírito Simeão. Quantas vezes perdoarei meu irmão? Está escrito lá. Não 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes, foi o que Jesus disse. Vocês sabem por que Jesus disse isso?
Eu fui buscar essa história, eu não entendi, 70 vezes 7 vezes dá 490 vezes, e depois, a 491, a gente pode... Sabe o que os rabinos... Porque perdoar as ofensas já existia no Velho Testamento, aqueles profetas, mas os rabinos das sinagogas, a freguesia, o pessoal que vinha na igreja, na sinagoga, né, falava, senhor rabino, a lei diz que eu tenho que perdoar, mas eu já perdoei o primo lá que não pagou a compra que fez no armazém, né? Já perdoei uma vez, 2 vezes. Quantas vezes eu tenho que perdoar? Porque primo continua dando cheque sem fundo. E os rabinos ensinavam o seguinte, até 3 vezes é justo perdoar. Depois disso, você está livre para se vingar sem cometer pecado. Era isso que eles ensinavam. Perdoar uma vez. Isso ficou na nossa sociedade. Não tem no leilão? Dou-lhe uma, dou-lhe 2, dou-lhe 3. A nossa mãe, quando vai nos bater, fala assim, olha, primeiro aviso. Segundo aviso. No terceiro, a cinta comia solta. Hoje em dia, acho que não tem mais isso. No meu tempo, tinha. Né? No serviço, você fez alguma coisa errada. Primeira advertência. Segunda advertência. Na terceira, demissão. Vem daí. Então, que alguém, o Pedro chegou para Jesus, querendo dar uma de bom. Senhor, quantas vezes devo perdoar meu irmão? Até 7, porque era só até 3. Né? E Jesus disse, não até 7, mas 70 vezes 7. Perdoará sem limite. Perdoará cada ofensa tantas vezes quanto ela vos for feita. Isso é que Jesus quis ensinar com 70 vezes 7. Você vai ensinar aos seus irmãos o esquecimento de si mesmo, que nos torna invulneráveis às agressões, aos maus tratos e às injúrias. É fazendo o bem, é não se vingando, é pagando o mal com o bem, é que nós nos vacinamos contra as más vibrações. Não é de outro jeito. Outro exemplo, Mateus capítulo 5, versículos 5 a 10. Isso são as bem-aventuranças. Né? Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Os que padecem perseguição por amor à justiça, porque deles é o reino dos céus. Olha Jesus nos dizendo, na convivência, quando você encontrar a convivência difícil, como é que você deve se comportar? Com mansuetude, com calma, com respeito, com renúncia, com abnegação. E nunca com raiva, com vingança, com destruição. Pode fazer isso, tudo nos é lícito, mas nem tudo nos convém. E o último exemplo, para finalizar, também do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 7, item 2, missão do homem inteligente na Terra. Olha que nós somos os homens inteligentes que estamos na Terra. Já foi o tempo de existirmos no reino mineral, vegetal, animal, desenvolvendo metabolismo, equilíbrio térmico, capacidade de digestão, troca oxigênio no sangue. Já foi essa fase. Agora nós somos homens inteligentes. Não vos orgulheis por aquilo que sabeis, diz a lição. Antes usem o que sabem em benefício de todos. A inteligência é rica em méritos para o futuro, mas com a condição de ser bem empregada. Então nós já somos inteligentes. Vamos usar isso em favor do futuro. Tá? E para encerrar, né? Para quem às vezes fica tristinho achando que Deus nos esqueceu lá num cantinho, que a nossa vida está triste porque nós estamos sofrendo, o Criador nos fez para que nós nos imantemos na sua energia. Quando você pega um ímã e um pedaço de ferro que não está imantado, você esfrega o ímã, o metal fica imantado. Quantos de nós se recusa a se imantar na energia divina? Nós somos livres para isso. Ninguém nunca viu Deus aparecer numa nuvem para pegar alguém pelo pescoço para obrigar a se imantar na sua energia. Ele nos criou livres e respeita a nossa liberdade, mesmo que essa liberdade nos cause sofrimento pelas nossas decisões. Mas nos fez para que nos imantemos na sua energia, para que nos acerquemos mais e mais do seu coração. Deus nos fez para o amor. Esta é a lição de hoje, e o tempo está urgindo já, não é? Muita paz a todos, que Jesus nos abençoe. Então, depois dos ensinamentos todos, né, que nós recebemos hoje, são agora a hora que a gente vai dissipar nossas dúvidas, né?
ou completar, fazer um comentário. Quem gostaria, né, de falar alguma coisa? Aproveitando, Mário, assim, é na convivência que a gente mais aprende. Muito, né? Exatamente. É muito, né? Então, só completando, que é talvez a parte mais difícil, né? Que é a família. Mas é na família que a gente aprende muito. É o cadinho das almas. O cadinho das almas. E que a gente aprende a exercitar todas as etapas, não é? Exatamente. Da raiva. É isso que a lição está nos dizendo. Está nos dizendo, mas a família é antes da sociedade, né? Porque nossa sociedade começa em casa. E aí ela Exatamente. se amplia. E é nessa ampliação que a gente tem a oportunidade, não é? O nosso objetivo é um dia entender que hoje nós temos a nossa família, mas a nossa verdadeira família é a sociedade planetária inteira. Exatamente. Quando a gente conseguir pensar e sentir assim, a gente não vai sentir mais vontade de fazer maldade para ninguém. Não é? É porque antes a gente faz pra gente mesmo, né? Alguém gostaria? Eu quero. Mário, Pois não, senhor. a convivência hoje em dia é diferente do que era em épocas passadas. Hoje nós estamos numa vida, num mundo diferente do que era, sei lá, no século passado, nos outros séculos, né? Hoje temos todo esse mundo de tecnologia, de leis. Temos leis hoje em dia. Em outros tempos não tinha lei. O rei era o soberano. O Estado, l'état c'est moi, como dizia o rei da França, né? O Estado sou eu. Acontece o que eu quiser, né? Não tinha democracia, não tinha nada. Mas tem razão, antigamente a velocidade de comunicação, aliás, era tão gostoso, a gente escrevia uma carta para a pessoa, não é? Para escrever carta tinha que ter caligrafia bonita, tinha que estudar português, concordância, regência verbal, não é verdade? A gente escrevia carta, e às vezes levava um mês para chegar, e aí esperava a resposta, fosse carta de amor, não. Se chegasse. Aí houve progresso. Chegou o telefone. Quando chegou o telefone, muita gente falou mesmo que agora estão falando do Zap Zap. As famílias não se falam mais. As pessoas não se olham mais nos olhos. Antes você tinha que encontrar para tomar um chá, não é? Convidar a comadre, para trocar ideia, reunir no escritório. Aí veio o telefone, blá, 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 blá. Você está conversando e ao mesmo tempo está picando a cebola aqui para refogar para o almoço, né? E aí punha o telefone assim, né? Aí veio a internet. É o e-mail. Não, primeiro veio o fax, lembra? Depois o e-mail. Hoje em dia é tudo eletrônico, né? Essa semana eu fui no laboratório para fazer um exame. Havia 34 pessoas esperando lá para tirar o sangue. 33 sem olhar um para a cara do outro, só assim, ó. Eu falei assim, será que eu é que sou o tonto? Porque eu não tinha vontade. Eu falei assim, eu olho no telefone de vez em quando, mas não o tempo todo. Né? Então, nós estamos usando como fuga. Né? E outra, ninguém mais quer falar. Porque falar, você tem que responder na hora. E aquele negocinho aqui, ó, dá tempo de você pensar, dá tempo de fingir a resposta, de parecer uma coisa que você não é. Mas tudo é um processo de aprendizado. A tecnologia nos aproximou de uma forma que nós estamos hoje oniscientes, sabemos de tudo no instante que está acontecendo e onipresentes. Né? Eu estou aqui, o meu filho está estudando na Austrália, ele me manda um zap zap, eu respondo como se estivesse aqui. Então, existe a fase do deslumbramento, mas eu creio que nós, aos poucos, como somos pessoas inteligentes, vamos aprender a usar todos esses recursos para nos aproximarmos e vai continuar valendo esta regra aqui, de na convivência. Não tinha gente que quando inaugurou o Facebook escrevia cada barbaridade.
Hoje em dia até para cadeia se vai, se perde o emprego por causa do que escreve lá. Então as pessoas já estão tomando cuidado. Então é um processo de aprendizado, né? Continuaremos convivendo com outros meios, mas não nos isenta da responsabilidade de usar qualquer que seja o meio de convivência para nos aproximarmos. Sim, agora quem estiver usando isso... Em cima de nós, na cabeça de nós. Sim, mas quem usar isso para fugir, para se esconder, está cometendo um equívoco e todo engano traz as suas consequências. O presidente vai para a rua agora, né? E foi para pôr um rei na rua, né? Não sei, né? Aí. Bom, então nós... Obrigada, Mário, por hoje. Obrigado, gente. Então vamos agora, né, depois da nossa conversa, muito proveitosa, certamente, que nos esclareceu vários pontos, nós vamos agora então aproveitar para fazer as nossas doações, né? Então, de novo, a gente se tranquiliza, se acomoda na cadeira e vamos então, usando a nossa energia, os nossos sentimentos, em prol de todas aquelas pessoas que se encontram em momentos difíceis, vibrando energias positivas, vibrando muito amor. Nós vamos envolvendo, então, o nosso planeta tão querido, que nos proporciona esse aprendizado todo. Vamos também fazendo vibrações por todas as pessoas que se encontram nas ruas, sem abrigo, sem teto. Vibrando também muito amor pelos lares, que é onde começa tudo, para que haja sempre harmonia, para que haja diálogo, para que as pessoas realmente possam exercitar esse amor. Nós também pedimos uma vibração por todas as pessoas que se encontram hospitalizadas, doentes, pedindo ajuda dos médicos do espaço, para que junto com os médicos aqui da Terra, possam encontrar a cura, o alívio para essas pessoas. Pedimos também uma vibração pelos nossos governantes, para que haja discernimento, para que haja interesse comum pela população. Vamos, por fim, fazendo uma vibração pelos nossos lares e por nós mesmos, para que tenhamos coragem, para que tenhamos ânimo e a certeza de que não estamos sozinhos. Agradeço, Pai, a oportunidade de estar presente aqui hoje, agradecendo mais uma vez aos amigos do plano espiritual que prepararam para nós esses momentos de muito aprendizado e que possamos voltar para casa em paz, aliviados e levando todo esse nosso aprendizado aos que convivem conosco. Graças a Deus. E agora a gente